Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com a Prof. Aqui nós discutimos as estratégias para a sua jornada rumo à aprovação definitiva no exame da OAB. E o nosso tema de hoje é contestação, como fazer. Nos últimos exames, as peças mais cobradas foram a reclamatória trabalhista, a contestação e o recurso ordinário, sendo que a reclamatória trabalhista foi cobrada 7 vezes, a contestação 11 vezes e o recurso ordinário 10 vezes. Em 2 ocasiões tivemos ainda uma ação de consignação em pagamento. Esse levantamento nos mostra que a contestação é uma das principais peças cobradas no exame da ordem e é sobre ela que nós vamos conversar nesse bate-papo de hoje. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma contestação para a sua prova de segunda fase da maneira mais direta e clara possível. Vamos lá? Bom, a contestação, ela deverá ser apresentada quando ficar claro para você, no enunciado da sua prova, que já existe um processo, né? Então, o enunciado ele vai te falar isso, ele vai falar que você está advogando pela empresa reclamada, que a empresa reclamada é a sua cliente, que você deverá defender os interesses da empresa e vai te mostrar que alguém já ajuizou uma ação contra essa empresa e que agora você deverá apresentar a medida judicial cabível para defender os interesses do seu cliente. A contestação é uma peça simples também, assim como todas as peças do direito do trabalho que nós estudamos. A estrutura, ela compreende o endereçamento, compreende ainda a qualificação das partes, sendo que antes da qualificação você deverá informar aí o número do processo, já eu vou falar disso tudo com vocês. Depois que você fizer a qualificação, você fará a preliminar de mérito. Após a preliminar de mérito, a prejudicial de mérito. Depois, o mérito e, por fim, os requerimentos finais com a devida finalização. Vamos começar, então, pelo endereçamento. Aqui, o processo ele já existe. Então, muito provavelmente, o enunciado irá lhe informar em que vara esse processo está tramitando. Então, basta que você vá lá na primeira linha da sua prova e coloque ao douto juízo da segunda vara do trabalho de Belo Horizonte, Minas Gerais, por exemplo, ok? Como aqui o processo ele já existe, logo abaixo do seu endereçamento, você precisa colocar o número do processo. Então, você coloca processo número, 2 pontos. Se o enunciado lhe informar o número, você coloque aí. Se o enunciado não lhe informar, você coloque apenas tracinho. Lembrando que não é permitido criar dados, ok? Sob pena de identificação da sua peça. Então, tudo aquilo que o enunciado não te informa, você também não irá criar nada para isso. Combinado? Bom, qualificação. Qualificação você basicamente já sabe fazer, porque você já aprendeu a fazer a essa altura do campeonato uma reclamatória trabalhista. Então, você irá colocar o nome da empresa reclamada, empresa X, por exemplo, qualificação e endereço completos, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, através de seu advogado ao final assinado, procuração anexa, com escritório profissional no endereço completo, onde recebe intimações e notificações, com fulcro no artigo 847 da CLT, ok? O artigo que fundamenta a contestação é o artigo 847 da CLT. Oferecer contestação. A que, né? A reclamatória trabalhista movida por Joãozinho da Silva, já qualificado nos autos em epígrafe, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Vamos comentar aqui algumas coisas. Como é uma contestação,
a qualificação será iniciada com o nome da reclamada, pois é a reclamada quem está oferecendo a contestação. A reclamada deverá se qualificar, porque é a primeira vez que ela está se manifestando nos autos do processo, ok? Base legal da contestação é o artigo 847 da CLT. Contestação nós oferecemos ou apresentamos. Na reclamatória trabalhista, nós usamos o verbo propor, né? Propor reclamatória trabalhista. Aqui nós vamos usar o verbo oferecer contestação. Vou oferecer contestação em face de quê? A reclamatória trabalhista que lhe move, e aí você coloca o nome do reclamante, tá? Depois que você cita o nome do reclamante, basta colocar já qualificado nos autos em epígrafe, porque o reclamante já se qualificou quando ele apresentou a sua petição inicial. Então, não é necessário que se qualifique o reclamante aqui novamente. Fechado? Isso é a qualificação da sua peça. Feita a qualificação, e uma vez que você já analisou lá o seu enunciado e verificou que existe uma preliminar de mérito, nós vamos fazer as preliminares de mérito que lhes são apresentadas. Nossa, ó. Deixa eu tomar uma água aqui. Todas as hipóteses de preliminar de mérito estão no CPC, no artigo 337, tá? Então, como que eu faço, prof, para identificar uma preliminar de mérito? Você lê o seu enunciado, você acha, né, que existe ali uma preliminar de mérito. Então, você vai lá no artigo 337 do CPC, confirme se ela está lá. Se ela estiver lá, ok, vamos fazer aí a preliminar de mérito. Como regra, as preliminares de mérito, elas levarão à extinção do processo sem resolução de mérito. Então, por esse motivo, vocês deverão buscar também o fundamento do pedido no artigo 485 do CPC. Ok? Então, na preliminar de mérito, você irá sempre conjugar esses dois artigos, o 337 do CPC e o 485 do CPC. O 337 irá lhe informar qual é o tipo de preliminar de mérito e o 485 irá te dar o fundamento para requerer a extinção do processo sem resolução de mérito, ok? Existe uma hipótese de preliminar de mérito, que é a inépcia da petição inicial. Essa não estará no 337, mas sim no artigo 330 do CPC. Tudo bem? Bom, vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo aí da inépcia da petição inicial, tá? Você vai, da mesma forma que eu ensinei para você, quando eu ensinei a fazer a RT, você vai sempre aqui também, seja na contestação, seja no recurso ordinário, sempre ordenar aquilo que você precisa redigir. Então, você sempre coloque na sua cabeça fato, fundamento e pedido, ok? Vamos fazer um exemplo aqui de inépcia da petição inicial como preliminar de mérito. Consta na inicial o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, sem, contudo, constar qualquer indicação de causa de pedir. Onde que eu achei isso, pessoal? Achei isso lá no enunciado, porque o fato a gente tira do enunciado, ok? Fundamentação. De acordo com o artigo 330, parágrafo 1º do CPC, a petição inicial será inépta quando lhe faltar o pedido ou a causa de pedir. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a petição inicial apresenta apenas o pedido, estando ausente a causa de pedir, sendo, portanto, inépta. Veja bem, para você que ainda não tem muita clareza
no que seria pedido e causa de pedir, né? Que é aquilo que gera a inépcia da petição inicial. A inépcia da petição inicial, ela existe quando existe um pedido e não existe a causa de pedir, ou vice-versa. Existe a causa de pedir e não existe um pedido. Nesse exemplo que eu acabei de falar com vocês, né? Tinha o pedido, mas não tinha a causa de pedir, ou seja, o reclamante pediu o pagamento de uma indenização por danos morais, mas não falou o porquê. Por que eu estou fazendo esse pedido? O que é que está dando causa a esse pedido? Ah, é porque eu fui humilhado. Ah, é porque eu adquiri uma doença em virtude do meu trabalho, ok? Então a causa de pedir, ela precisa estar clara, porque é isso que gera o direito ao pedido, ok? Bom, toda vez que você for fazer uma preliminar de mérito, você relatou o fato, você fez a sua fundamentação, que é o que eu acabei de fazer aqui com vocês, e aí é bom que você esclareça nesse tópico que a inépcia da petição inicial deve ser tratada como preliminar de mérito. E aí eu fiz uma frasezinha para isso, olha só. Esclarece-se que a inépcia da petição inicial é matéria que deve ser tratada em preliminar de contestação, nos termos do artigo 337, inciso 4º do CPC. A previsão da inépcia está lá, mas o conceito não está. Está no artigo 330, ok? Fiz isso tudo? Vamos fazer o pedido, lembram? Fato, fundamento, pedido. Diante do exposto, requer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485.1 e 330, parágrafo 1º, inciso 1 do CPC, quanto ao pedido de indenização por danos morais. Lembram? A preliminar de mérito, ela leva à extinção do processo sem resolução de mérito. É muito importante também você escrever ali de uma forma muito resumida, tá? Que caso o juiz não acolha a sua preliminar de mérito, que você está requerendo também a análise dos demais itens a seguir. Veja bem, para você que ainda não entende muito bem a preliminar de mérito, porque a preliminar de mérito, ela é difícil mesmo de se entender, né? Os alunos têm muita dificuldade em entender a preliminar. Mas qual é o objetivo da preliminar de mérito? É que você sequer chegue ao mérito, né? É que o juiz sequer analise o tópico de mérito relativo àquela situação. Nesse exemplo que eu dei para vocês, eu falei de uma indenização por danos morais, né? Se o juiz acolhe a minha preliminar de mérito, de inépcia da petição inicial, ele sequer irá analisar o mérito, porque o mérito foi para o saco, uma vez que em sede de preliminar ele já cortou ali o mal pela raiz. E é esse o objetivo da empresa reclamada, não é mesmo? É esse o objetivo de quem está contestando, né? É jogar por terra o maior número aí de pedidos possíveis feitos pelo autor da ação, pelo reclamante. A preliminar de mérito, ela diz respeito a um problema de natureza processual, tá? Então, assim, quais são as mais comuns? Quais são aquelas que podem cair na sua prova, né? Você pode ter aí uma nulidade de citação, você pode ter a inépcia da petição inicial, uma hipótese de perempção, uma hipótese de incompetência absoluta do juízo. É o caso, por exemplo, das contribuições previdenciárias que não foram recolhidas no curso do contrato, incompetência absoluta do juízo, já caiu na prova várias vezes, ok? Um outro exemplo de incompetência absoluta são pedidos de natureza criminal, tá? Que não são passíveis de serem julgados na Justiça do Trabalho. Você pode ter uma litispendência ou uma coisa julgada, tá? Então, tudo isso gera uma preliminar de mérito, né? Um acordo que tenha sido feito perante a comissão de conciliação prévia, tá? Dando quitação aí pela extinção do contrato de trabalho. Então, tudo isso vai gerar uma hipótese de preliminar de mérito, ok?
Feito isso, feita a sua preliminar de mérito, né? Pode ter mais de um, pode ter uma, duas ou três, ok? Você vai passar para a prejudicial de mérito. E a prejudicial de mérito, arguída na contestação, é destinada ao apontamento da prescrição bienal e prescrição quinquenal. Quando você faz uma prejudicial de mérito, quando você argue uma prejudicial de mérito, você irá requerer a extinção do processo com resolução de mérito, ok? E irá embasar esse pedido no artigo 487 do CPC, tá? Antes de eu trazer um modelo para vocês de prescrição bienal ou quinquenal, eu quero te lembrar como é que você faz para saber se existe ali uma prescrição bienal ou uma prescrição quinquenal. A prescrição bienal, ela é de 2 anos a contar da extinção do contrato de trabalho. Então, você deverá ir lá no seu enunciado, pegar a data de demissão daquele empregado e verificar a data em que ele ajuizou a ação. Se foi após os 2 anos, a contar da extinção do contrato, eu tenho aí uma prescrição bienal, né? A ação está totalmente prescrita. Então, você irá abrir um tópico, uma prejudicial de mérito, para alegar a prescrição bienal. Já a prescrição quinquenal, ela é contada em 5 anos para trás. 5 anos a contar de quê? Do ajuizamento da ação. Então, você pega a data do ajuizamento da ação que o seu enunciado irá lhe informar e vem com ela 5 anos para trás, tá? Se o contrato de trabalho iniciou antes desses 5 anos, eu tenho um período ali que se encontra prescrito, ok? Prescrição bienal, prescrição quinquenal. Se cair uma contestação na sua prova, muito provavelmente você irá se deparar com uma delas ou até as duas, tá bom? Como que eu faço então um tópico de prescrição? Vamos fazer aí uma prescrição quinquenal como exemplo, ok? Você vai embasar em quais artigos? No artigo 7º. Vamos então fazer um modelo da prescrição quinquenal. Você irá embasar no artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, no artigo 11 da CLT e na súmula 308, inciso 1 do TST. Exemplo, lembram? Fato, fundamento, pedido. Vamos lá. O reclamante ajuizou a reclamação trabalhista em 7/8/2009, postulando verbas que retroagem ao início do contrato de trabalho, em 7/8/2001. Vejam que ele tem aí 8 anos de contrato de trabalho. De acordo com os artigos 7º, inciso 29 da Constituição Federal, artigo 11 da CLT, as verbas postuladas prescrevem em 5 anos, contados da data do ajuizamento da ação, com base na súmula 308, inciso 1 do TST. É o fundamento. Vamos fazer o pedido agora? Diante do exposto, requer a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC, quanto às verbas postuladas anteriores aos últimos 5 anos, contados do ajuizamento da ação, isto é, anteriores a 7/8/2004. Percebem que nessa situação eu tenho uma reclamatória trabalhista ajuizada em 2009, 7/8/2009, eu vou tirar 5 anos para trás, então eu vou cair lá em 7/8/2004, não é? Só que o contrato desse reclamante iniciou em 7/8/2001. Então, tudo que é anterior a 2004 encontra-se o quê? Prescrito. Por isso, você está alegando aí a prescrição quinquenal, né? Que é excelente para a empresa reclamada, uma vez que tudo aquilo que está prescrito não pode ser cobrado.
ok? Em relação à prescrição bienal, a fundamentação legal é a mesma, bastando que você verifique se a partir da data da extinção do contrato e até a data do ajuizamento da ação, transcorreram mais de 2 anos, ok? Feito isso, né, lembrando que aqui nós já fizemos endereçamento, botamos o número do processo, fizemos a qualificação das partes, chegamos nas preliminares de mérito e agora fizemos a prejudicial de mérito, né, ou as prejudiciais de mérito. Terminada essa parte, você irá fazer as suas teses de mérito. Lembrando que aqui também você deve numerar esses tópicos grandes, né, em algarismos romanos. Então você coloca o número 1, preliminar de mérito. Se houver mais de uma preliminar, numere preliminar número 1, 2 ou 3, ok? Prejudicial de mérito também. Coloque algarismos romanos, bote lá o título prejudicial de mérito. Se houver mais de uma prejudicial, você irá alegar, por exemplo, uma bienal e uma quinquenal. Coloque o número 1, prescrição bienal, número 2, prescrição quinquenal. É muito importante que você deixe tudo muito bem organizado para que aquela pessoa que vai corrigir a sua prova tenha facilidade em fazer isso, ok? Item 3, algarismos romanos, mérito, né? E aí você vai fazer várias teses de mérito. Então você irá numerá-las também, número 1, 2, 3 e 4, dando sempre um título, né, para cada um desses subtópicos. No mérito, você irá contestar todos os pedidos feitos pelo autor um a um. E aqui é muito simples, porque você pode usar aí um modelinho que eu vou te mostrar agora. Sempre 3 parágrafos, tá? No primeiro parágrafo, você irá relatar o que está sendo pedido pelo reclamante. Então, você pode colocar, por exemplo, o reclamante postulou o pagamento do adicional de transferência no importe de 25%, muito embora sua transferência tenha sido definitiva. É o fato, né? É o que o seu enunciado te informou. E você pode começar todos os seus tópicos de mérito com essa expressão. O reclamante postulou, né, o pagamento do adicional noturno, etc, etc, ok? É o seu primeiro parágrafo, tá? No segundo parágrafo, você irá fundamentar, você irá dizer o porquê que o reclamante está errado em ter pedido isso. Por que ele não possui esse direito? Então, você pode iniciar o seu segundo parágrafo também com uma frase pronta e pode repeti-la em todas as suas teses de mérito. Por exemplo, não assiste razão ao reclamante, pois, nos termos do artigo 469, parágrafo 3º da CLT, o adicional de transferência é devido apenas quando a transferência for provisória, ok? Então, comece sempre a sua frase assim mesmo, não tem problema repetir em todas as suas teses de mérito. É para repetir, é para seguir um método, um modelo, ok? Terminado o seu segundo parágrafo, você passa para o terceiro parágrafo, que é onde você irá fazer o seu pedido, que nada mais é do que, diante do exposto, requer a improcedência do pedido do reclamante. Basta isso. Viu como é fácil? Fato, fundamento, pedido. O reclamante postulou o quê? Não assiste razão ao reclamante, pois, nos termos do artigo tal, e aí você desenvolve ali a sua fundamentação. E finaliza com diante do exposto, requer a improcedência do pedido do reclamante. Fácil, não é? Você identificou lá no seu enunciado tudo aquilo que você precisa contestar, você sabe que você tem que contestar tudo aquilo que o reclamante vier pedindo, tá? E siga sempre esse método que dá super certo.
Fica aqui, ó, gravado na sua mente, porque você irá repetir isso várias vezes ao longo da elaboração da sua peça. Terminados os méritos, falta só uma coisinha. São o quê? Os requerimentos finais, né? Que, diferentemente aí da reclamatória trabalhista, você irá requerer o quê? Você precisará, nos requerimentos finais, requerer a produção de todos os meios de prova, requerer o acolhimento da preliminar de mérito, se ela existir, requerer ainda o acolhimento da prejudicial de mérito ou das prejudiciais, se elas existirem, e por fim, você deverá requerer a improcedência de todos os pedidos do reclamante. Como que ficaria isso, prof? Vou dar um exemplo para você. Diante do exposto, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial o depoimento pessoal do reclamante sob pena de confissão. É diferente da RT? É, porque aqui é a reclamada, né? É uma contestação, é a reclamada quem está requerendo aí os requerimentos finais. Requer o acolhimento da preliminar de mérito para, e aí você pode colocar aqui, para declarar a extinção do processo sem resolução de mérito, quanto ao pedido do adicional noturno, por exemplo, ok? Vírgula, o acolhimento da prejudicial de mérito para declarar a prescrição quinquenal, por exemplo, tá? E no mérito, requer a improcedência de todos os pedidos feitos pelo reclamante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 791-A da CLT. Finaliza, nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número, tal, ok? Isso é uma contestação, né? É uma peça fácil de fazer, eu acho ela mais fácil do que a reclamatória trabalhista e que poderá sim estar na sua prova. Aqui na contestação, pode acontecer de existir ainda uma reconvenção, né? Que tem previsão no artigo 343 do CPC. Em que hipótese você faria aí uma contestação com reconvenção? Quando o enunciado da sua prova lhe informar que a empresa possui algo a receber do empregado, tá? Vou dar um exemplo aqui. O empregador demitiu o empregado e ele, no ataque de fúria, pegou uma pedra e jogou contra a porta de vidro da empresa, ok? Dando ali um prejuízo de R$500 ao seu empregador. Nesse caso, existe aí, né, uma cobrança de algo de natureza material e isso pode ser feito pela empresa reclamada na própria contestação, através de um tópico que nós abrimos dentro da própria contestação, chamado de reconvenção. Então, a reconvenção, ela é um pedido feito pela empresa reclamada dentro da própria contestação. É algo que ela quer cobrar do reclamante e está se aproveitando aí desse momento processual para isso. Se for este o caso, você deverá, além de fazer preliminar de mérito, prejudicial de mérito, você deverá abrir aí um outro tópico grande chamado reconvenção, tá? Relatando os fatos, relatando o motivo pelo qual você está apresentando aquela reconvenção, relatando ainda o valor que você pretende cobrar, ok? Então, existe uma forma também de você fazer essa cobrança na contestação. Fique atento, porque quando a contestação for uma contestação com pedido de reconvenção, você deverá colocar isso lá na qualificação. Então, vai mudar uma coisinha ali, porque você irá oferecer contestação com pedido de reconvenção
irá embasar no artigo 847 da CLT e no artigo 343 do CPC, para ficar tudo bonitinho, redondinho e você não correr nenhum risco aí de não passar na sua prova. Você ainda tem alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder. Beijo da prof, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.